bispo nos trouxe uma série de mensagens em janeiro sobre a difícil doutrina do amor de Deus. Ele me fez o convite para meditarmos uma última vez neste tema. O texto que nós estudaremos está em João, capítulo 3, versículo 16. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo para ler esse texto muito familiar, muito conhecido, mas que todos nós precisamos conhecer melhor. Veremos por que já já. João capítulo 3, versículo 16, tendo encontrado, fique de pé comigo, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Deus, vem nos maravilhar novamente com teu grande, precioso e imerecido amor por nós pecadores. Vem desvendar os nossos olhos e abrir o nosso coração, para que possamos tanto compreender como receber este amor, ofertado a nós por meio do teu Filho unigênito Jesus Cristo, e que em resposta possamos te entregar a nossa vida, possamos te render a nossa vida em gratidão pelo teu amor demonstrado na cruz. Venha abençoar as minhas palavras, Senhor, para que elas sejam fiéis à tua santa palavra. Venha abençoar cada vida aqui, para que possa atentamente ouvir as palavras de vida eterna. Nós assim te suplicamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. João capítulo 3, versículo 16. Talvez o versículo mais conhecido e amado de toda a Bíblia. Foi um dos primeiros versículos que eu memorizei na minha infância. Um dos mais queridos de toda a igreja. Também é um dos versículos mais misteriosos e desafiadores de toda a Escritura Sagrada. Por quê? Bem, como disse o professor D.A. Carson, autor de um livro que deu nome a esta série de mensagens que recebemos aqui em janeiro, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Ele disse o seguinte neste livro: o atributo do amor de Deus é uma das poucas coisas em que as pessoas ainda creem e concordam a respeito de Deus, mesmo as que não estão dentro da igreja. Hoje duvida-se da soberania de Deus, há inclusive mestres e professores da palavra na igreja evangélica duvidando da absoluta soberania de Deus, se Ele de fato conhece tudo e ordena tudo segundo um plano soberano. Há pessoas que questionam a santidade de Deus e a sua justiça, mas ninguém questiona o fato de Deus ser amor. Aliás, quando confrontadas com a palavra, uma das respostas mais instintivas, mais naturais das pessoas é: não, mas Deus é amor, Ele é amoroso, Ele é bondoso. Mas diz o professor Carson, por isso mesmo, pelas pessoas estarem tão familiarizadas com o amor de Deus, tornou-se extremamente difícil em nosso tempo identificar o que torna a pessoa de Deus e o seu amor tão distintos, tão diferentes. Afinal, se Deus é amor, que tipo de amor é Deus? É um amor duro e firme ou um amor conivente, complacente com o mal? É um amor justo e santo ou um amor flexível,
maleável e manipulável. Que tipo de amor é Deus, se Deus é amor? A doutrina do amor de Deus diz, defende o Dr. Carson, ela foi tanto diluída como democratizada e sentimentalizada pela opinião pública. Nós não vamos rever os argumentos aqui, o bispo Walter já nos apresentou essas noções de como as pessoas, ao falarem sobre o amor de Deus, falam deste amor divorciado dos outros atributos de Deus, sua soberania, sua santidade e justiça. Como as pessoas tratam o amor de Deus de tal maneira que isso inclui o favor dele sobre toda a raça humana, independente de credo, de crença, de culpabilidade ou de conduta da raça humana. Não importa de que religião você é, o que você crê sobre Deus, como você vive. Não, Deus, diz a maioria, é amor, e o seu amor acoberta todas essas diferentes manifestações espirituais. Mas principalmente, o amor de Deus foi sentimentalizado, até mesmo no próprio púlpito das igrejas evangélicas no Brasil. Quando pregadores costumam falar do amor de Deus de púlpito no Brasil, falam de uma maneira quase que terapêutica, sobre como Deus afirma a nossa identidade, o nosso valor e o nosso bem-estar, com frases do tipo: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus te ama e quer ser seu amigo. Decida-se por Jesus e tudo irá bem. Volte-se para Jesus e seja uma pessoa feliz. Olha, nós não queremos duvidar que Deus nos quer bem. Falamos isso e defendemos isso. Deus nos quer muito bem. Deus nos ama e tem um plano soberano para as nossas vidas. Mas quando falamos do amor de Deus, será que é só isso que temos em mente? É só isso? Jesus me ama, tudo irá bem e mais nada? Isso não requer de mim nada em troca? Não há nada mais sobre este amor que eu preciso entender? O que exatamente significa o amor de Deus? O que a Bíblia ensina a esse respeito? E mais importante, o que significam estas palavras que lemos em João 3,16? Deus tanto amou o mundo. Bem, mantenha sua Bíblia aberta neste versículo, porque nós vamos estudá-lo minuciosamente, parte por parte, fazendo algumas perguntas do versículo, para nos ajudar a compreender todo o seu significado. Primeira pergunta é esta: o que exatamente Deus amou? Ou quem Deus amou? Que mundo é esse que Deus amou? Para explicar isto, podemos imaginar o seguinte: eu gosto de acompanhar os casais aqui da igreja, e gosto de ver as combinações de casais, as mais diferentes possíveis. Tem casais do tipo feito um para o outro. Você já viu esse tipo de casal? Eles têm os mesmos gostos, os mesmos interesses, parece que saíram da mesma casa, do mesmo ventre, parece que eles foram feitos um para o outro, tamanha a semelhança entre eles. Mas também tem casais do tipo opostos se atraem. Como é que essas duas pessoas terminaram juntas? Personalidades diferentes, ele introvertido, ela extrovertida, ele aventureiro, ela caseira, ele de carreira, ela de família. Como assim? Como é que essas duas pessoas terminaram juntas? E brinca-se, que os opostos se atraem. Quando falamos de Deus e do mundo, estamos tratando de opostos que não se atraem. Como assim, pastor? Bem, veja o que o Evangelho de João diz sobre o mundo. Mundo, no vocabulário deste Evangelho, não significa algo neutro como o mundo criado ou a raça humana. Pode significar isso algumas vezes, mas na maior parte das vezes, a palavra mundo tem um significado negativo, ou seja, o mundo em franca desobediência e rebeldia contra Deus. Aliás, João faz isso, tanto no seu evangelho como nas suas cartas, ao final do Novo Testamento. Ele trabalha com contrastes, luz e trevas, vida
e morte, assim também Deus e o mundo representam opostos, que não se atraem. O que João diz sobre o mundo? Bem, volte comigo para o capítulo 1 de João, versículo 10. Vamos enumerar algumas coisas que o mundo fez, faz e ainda fará em relação a Deus. João 1,10 diz o texto, falando sobre Jesus, Filho de Deus encarnado. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Notaram o dilema aqui? O Filho de Deus, o Verbo vivo, a palavra, por meio de quem tudo foi criado, veio ao mundo, esteve com os que são do mundo, e o que fez o mundo? Não reconheceu seu Criador. Seria como um filho sendo recebido pelos seus pais aqui ao final do culto, na igrejinha. O pai vai buscar o seu filho na salinha, e o filho olha para o pai e diz: quem é você? Como assim? Você não me reconhece? Eu sou seu pai. Você é meu filho. Não te conheço. Assim estranha a constatação de João 1,10. O Filho, a palavra, o Verbo, criou o mundo, e o mundo não o reconheceu. Só isso, pastor? Não, há mais. Volte para o capítulo 3 comigo, versículo 19. O que mais João diz sobre o mundo? João 3,19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Algo mais que João coloca no currículo do mundo: o mundo não reconheceu a Deus e o mundo rejeitou a Deus. A luz de Deus veio ao mundo e o mundo virou as costas para o seu Deus, para o seu Criador, e o rejeitou. Por quê? Disse João: porque o mundo amou mais as suas más obras. De novo, pensando na imagem entre um pai e o filho. Ora, é possível, né, se estiver numa multidão, se o filho estiver meio desnorteado, não reconhecer os seus pais por um instante. Mas é outra coisa o filho reconhecer o pai, saber que o pai está olhando, mas virar-lhe as costas. Para quê? Para fazer o que o pai não gosta que o filho faça. Os que são pais aqui sabem do que eu estou falando, né? O filho dá aquela espiadinha no canto do olho e diz: meu pai está me vendo, é melhor sair daqui antes que ele me pegue, para que ele não me veja fazendo o que eu sei que é errado, o que ele já me disse que é errado. Assim, João 3,19. O mundo recebeu a luz, não reconheceu a luz e rejeitou a luz. Por quê? Porque amou mais as suas obras. Queria continuar fazendo o que sabe que Deus reprova, mas mesmo assim rejeitaram a luz de Deus. Mas há mais. Avance alguns capítulos para João capítulo 7, versículo 7. Só mais um versículo, para acrescentar aqui ao currículo do mundo. João capítulo 7, versículo 7. Diz: o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Junte estas partes. Este mundo, a raça humana, em franca rebeldia contra o seu Criador e seu Redentor, não reconheceu Deus, rejeitou a Deus, odiou a Deus. Por ter rejeitado o Filho de Deus e por ter odiado a mensagem do Filho de Deus, o mundo rejeita Deus, rejeita o seu Criador. Isso quer dizer, pastor, que o mundo é tão ruim assim e incapaz de fazer qualquer bem? Pastor, isso não parece bater com a nossa realidade. Quantos aqui conhecem pessoas que não são crentes, que não frequentam a igreja, que não confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que são bons profissionais, fiéis pagadores das suas contas, honram seus compromissos,
são bons maridos, bons pais. Alguém aqui conhece alguém assim? Como é que nós explicamos isso, pastor? Se a palavra diz que o mundo, os que não conhecem a Deus, eles rejeitam a Deus, rejeitaram seu filho e odeiam a Deus. Isso quer dizer que o mundo é um lugar tão ruim e perverso assim? Não exatamente. Se nós consultarmos o restante das Escrituras, nós veremos que o mundo não é um lugar tão ruim quanto poderia ser, mas certamente não é um lugar tão bom quanto deveria ser. O pastor Tim Keller, que é um pastor presbiteriano da Igreja do Redentor em Nova York, nos Estados Unidos, ele conta a seguinte historinha. Imagine uma criança que é encontrada abandonada num lixão. Ela é encontrada por uma senhora que se compadece deste bebê e decide levar esta criança para casa. A veste, a limpa, a abriga, decide criar esta vida e educá-la para viver uma vida reta, digna, para ser um bom cidadão neste mundo. Imagine que esta criança cresça, se torne adulta, ingresse na faculdade e de lá vá para o mercado de trabalho e comece a viver uma vida digna, reta, nobre, irretocável, mas sem jamais fazer contato de novo com aquela senhora que a criou. Você diria que esta pessoa é uma pessoa inteiramente boa e louvável? Por quê? Porque não importa o quanto ela esteja vivendo uma vida reta e digna aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros, ela se esqueceu de quem foi responsável por todas essas coisas. Assim é o mundo com Deus. Mesmo aquelas pessoas do mundo que vivem vidas boas, retas, nobres e íntegras, quando o fazem sem agradecer a Deus, sem buscar a Deus, sem amar a Deus, estão em dívida com aquele que lhes dá o fôlego de vida. Estão em dívida com aquele que sustenta a sua alma. E isso, biblicamente falando, é reprovável. Como assim o mundo não reconhece o seu Criador? Como assim o mundo rejeita a Deus e odeia a Deus? Como é que Deus vê isso? No seu lugar, se você estivesse no lugar de Deus, o que você faria com um mundo desses? Que se acha bom, íntegro, reto, louvável aos seus próprios olhos, mas que não lhe agradece, não lhe serve, não o adora. Ora, a Bíblia diz o que Deus acha de tudo isso. Está lá no capítulo 3 de João, volte comigo para João 3. E como dissemos, o versículo 16 é o mais conhecido e famoso de todos, mas poucos continuam a leitura nos versículos seguintes. O que dizem os versículos 17, 18 e 19 de João 3? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Se o mundo é um lugar tão bom assim, tão hospitaleiro assim, tão reto assim, então por que o mundo rejeitou o Filho de Deus e assim rejeitou o próprio Deus? Se as pessoas são inerentemente boas, por que o Filho de Deus terminou a sua vida numa cruz? Qual é a resposta bíblica? O mundo não é um lugar tão bom quanto nós imaginamos. E Deus não é um Deus permissivo e complacente como muitos imaginam. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que os que nele crerem não sejam condenados, mas se não crerem, o que acontecerá? Deus julgará. Deus condenará
e justamente. Você já sentiu raiva na sua vida? Não qualquer raiva, não a raiva do tipo, machuquei o dedo com um martelo pregando um prego em casa. Raiva do tipo, essa pessoa me cortou no trânsito. Essa pessoa me ofendeu. Esta pessoa não retribuiu o meu carinho, meu amor e todo o meu sacrifício. Alguém aqui conhece esse sentimento? Raiva, ira, que consome a sua alma. Isso não passa de uma faísca diante do fogo ardente da ira de Deus contra o pecado. A palavra de Deus diz que a ira de Deus se revela contra toda injustiça e impiedade do mundo. Deus tem toda a razão do mundo para irar-se com o mundo que o rejeita, que o odeia, que lhe vira as costas. Porque Ele é santo, Ele é soberano, Ele é justo, e Ele não pode fazer vista grossa para o pecado deste mundo. Estamos começando a entender a dificuldade da doutrina do amor de Deus agora. Como é que Deus, sendo soberano, santo e justo, pode amar um mundo desses? Como que nós habitamos, no qual vivemos? Como é que Deus pode amar um mundo que não merece o seu amor? Que faz mais, de João 3, que rejeita o seu amor, que não amou o Filho de Deus, a maior prova do seu amor por este mundo. Como é que Deus pode continuar amando o mundo assim? O professor Carson já nos dá algumas respostas sobre o amor de Deus por este mundo. Primeiro, Deus não amou o mundo por necessidade ou por constrangimento. Ele não se sentiu constrangido para amar este mundo. Ele diz nas palavras do seu livro: o amor de Deus deve ser admirado não porque o mundo é tão grande, ou valioso, ou virtuoso, ou belo, ou amoroso. Não, o amor de Deus deve ser admirado porque o mundo é tão mau. É isso que torna o amor de Deus tão grande e sem precedente, sem igual. Deus amou quem não merecia ser amado. Deus revelou o seu amor a um mundo que o rejeitou e o odiou. Tampouco Deus amou o mundo relutantemente, convencido pelo seu Filho. Há pessoas que dão esse entendimento, têm esse entendimento, né? Que Deus é aquele tirano, aquele pai impiedoso, mas que por causa das preces, das súplicas do seu Filho, Ele ameniza as exigências da sua lei para abraçar e acolher este mundo. Não, o Pai não amou o mundo relutantemente. Diz João 3,16 que foi o Pai quem enviou o Filho ao mundo. Essa iniciativa partiu do Pai antes que partisse do Filho. Ou seja, Deus não amou porque Ele tinha que amar, ou foi convencido por outro membro da Trindade a amar o mundo. Não, Deus quis amar um mundo rebelde, pecador e indigno do seu amor. A única explicação bíblica para o amor de Deus por este mundo é que este amor partiu da sua natureza e vontade livre, soberana, independente dos méritos deste mundo. Então já vimos quem são estes personagens: quem é Deus, quem é o mundo. Segunda pergunta: como exatamente Deus amou o mundo? O texto responde. Olhe de novo para João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Cada palavra que acabamos de ler e ouvir é importante. Deus tanto amou o mundo. Algumas versões trazem a seguinte tradução: Deus amou o mundo de tal maneira.
E as duas traduções são possíveis e plausíveis. Uma sugere intensidade, Deus tanto amou. Outra sugere especificidade, Deus amou de tal maneira ou desta maneira. As duas estão corretas, se bem que dão sentidos diferentes. Deus amou este mundo de uma maneira muito específica e peculiar. E foi uma maneira intensa. Foi uma entrega completa, absoluta, porque foi a entrega do seu Filho. Deus tanto amou o mundo que deu. Se há uma palavra que mostra que amor não é apenas um sentimento, é esta. Deus não sentiu amores por este mundo. Já vimos que Deus teve razão para sentir desamor por este mundo. Mas o amor de Deus se expressou na história não por um sentimento, mas por uma ação. Deus agiu amorosamente porque Ele deu, Ele entregou, Ele fez. Amor também pode envolver sentimento, preferencialmente envolve afeto. Mas mesmo que não haja afeto, o povo de Deus pode e deve amar. Por quê? Porque amor, biblicamente definido, é uma ação. É uma ação abnegada e sacrificial. Como é que nós sabemos isso? Porque Deus amou assim, Ele deu, Ele entregou. Quem? O que Ele deu ao mundo? O texto diz, seu Filho unigênito. Palavra peculiar, mas que significa seu único Filho. Sem igual, sem outro. O maior objeto do amor de Deus, Ele deu, seu próprio Filho. Eu lhe pergunto, se você só tivesse um filho, um único filho, você o confiaria nas mãos de quem? Se fosse o meu, eu entregaria esta vida nas mãos em quem eu mais confio e amo neste mundo, minha esposa. E mais ninguém viria na frente dela. Se ela estivesse impedida, eu entregaria o meu filho na mão dos meus pais, dos meus sogros, as próximas pessoas em quem eu mais confio. Você cogitaria entregar a vida do seu único filho nas mãos dos seus piores inimigos? Nas mãos de pessoas que você teria certeza maltratariam o seu filho? Então por que Deus deu o seu único filho para o mundo? Será que Deus não sabia o que o mundo faria com o seu filho? Será que Deus foi pego de surpresa pela resposta dos fariseus e dos saduceus e dos romanos? Eu creio que não. Deus tanto amou o mundo, pecador, rebelde, que deu o que Ele tinha de mais precioso a este mundo, seu único filho. Por quê? Por que Deus fez uma coisa dessas? Este permanecerá um mistério até os tempos eternos. A única resposta que a Bíblia nos dá é porque Deus quis, ponto. Isso é um mistério também. Mas se Deus o fez, se Deus quis amar o mundo, dando a nós o seu único filho, isso só pode significar uma coisa. É porque Deus sabia que somente pela morte e pela condenação do seu filho na cruz, nós poderíamos ser libertos da nossa condenação. Deus não só não foi pego de surpresa pela crucificação do seu filho, Ele sabia o que o mundo faria com o seu filho. E sabendo, mesmo assim, Ele deu o seu filho. Porque nesta ação estava a salvação do mundo. Na maior das contradições da história, Deus não só fez pelo mundo o que ele não merecia, o mundo fez pelo Filho de Deus
exatamente o que Deus precisava que acontecesse para que o mundo fosse salvo: a morte do seu filho. Na cruz, na crucificação do Filho unigênito de Deus, nós vemos o perfeito casamento do plano de Deus para a história, o perfeito casamento entre a sua justiça e o seu amor. Deus vindicou, executou a sua justiça no Calvário, condenando a rebeldia do mundo, condenando o nosso pecado. E Ele o fez por um mundo que não merecia tamanha oferta. Ele o fez por amor. A cruz é a perfeita ilustração, o perfeito resumo, a junção da justiça absoluta e do amor absoluto de Deus. Mas há mais uma coisa que a cruz nos ensina: a cruz não é uma demonstração do valor do mundo. A cruz não é uma demonstração de quanto eu e você merecemos o amor de Deus. A cruz não é, primeiramente, uma mensagem sobre o nosso valor e o quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus. Por mais que isto fira boa parte do que é pregado nos púlpitos evangélicos do Brasil. Ouça outro pastor, John Piper, no seu livro A Supremacia de Deus na Pregação. Ele disse: o sentido da cruz é horrivelmente distorcido quando os profetas contemporâneos que pregam a autoestima dizem que a cruz é testemunha do meu valor infinito, já que Deus estava disposto a pagar um preço tão alto para me alcançar. Quantos já ouviram uma pregação desse tipo? Em resposta, diz John Piper, a perspectiva bíblica é que a cruz é testemunha a favor da infinita dignidade da glória de Deus e contra a imensidão do pecado do meu orgulho. O que deveria chocar-nos, diz Piper, é que temos trazido tanto desprezo sobre a dignidade de Deus, que a morte de seu próprio filho foi requerida para vindicar esta indignidade. Em resumo, a cruz se levanta como testemunho da infinita dignidade de Deus e do infinito ultraje do meu pecado. Em termos ainda mais simples, a cruz mostra como Deus é grande e como eu sou nada. Como o valor é todo dele e não meu. Foi assim que Deus amou o mundo. Para quê? É a terceira e última pergunta que faremos. Já vimos quem Deus amou, como Ele amou. Mas para que fim Deus amou? João 3,16. Olhe de novo para o texto comigo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João usa mais duas palavras-chave nos seus escritos e prediletas dele, para falar sobre o propósito da cruz: crer para a vida eterna. São duas palavras que você encontrará por todos os seus escritos. Deus amou o mundo e nos deu o seu Filho, primeiro para que nós crescêssemos, para que tivéssemos fé, para que confiássemos no Filho de Deus. O que significa fé? O que é isso? O tempo não permite dizer tudo a esse respeito, por isso que eu te convido logo mais às 18 horas para estudarmos Hebreus 11, o grande capítulo sobre a fé na Bíblia. Fim do momento comercial, voltando para o texto. E valerá a pena furar os blocos da cidade. Enfim, Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê. O que é isso? O que é fé? Fé não é só ter conhecimento sobre Deus. Fé não é só consentir com as verdades da Bíblia. Não é só concordar com o que a Bíblia diz. Fé
é uma confiança plena em Deus e na sua palavra. Costumo fazer a seguinte pergunta: quantos aqui têm conhecimento do fato de que o homem pisou na Lua pela primeira vez no final da década de 60? Todos têm conhecimento do fato? Ok? Quantos consentem ou concordam que este fato é verdadeiro? Tem gente que duvida. Acham que é uma encenação, muito bem elaborada em estúdio. Não sei, eu não estive lá, nunca fui à Lua, não posso te dizer se foram ou não. Quantos dos que têm conhecimento desse fato e consentem que é verdadeiro, estão prontos a entrar numa espaçonave e serem lançados a milhares de quilômetros por hora em espaço aberto para visitarem a Lua? Por que não? Vocês nos disseram que tem conhecimento, isso já aconteceu, isso é possível, por que você não entra na espaçonave? Aí está a diferença da fé. Uma coisa é saber, outra coisa é consentir, outra coisa é crer. A esmagadora maioria dos brasileiros sabem sobre Jesus, sabem que Ele foi o Filho de Deus que morreu no Calvário, até consentem que este fato é verdadeiro. Só uma minoria crê nesta verdade a ponto de entregarem a sua vida nas mãos de Cristo e viverem para Ele pelo resto dos seus dias. Ou vamos usar um outro exemplo. Quantos se lembram do tsunami no Mar Índico em 2004, que varreu várias praias do Pacífico, né? do Índico ali, aquela região do Sudeste Asiático? Vamos imaginar que você estivesse lá na frente da televisão vendo aquelas imagens e ouvindo os primeiros números vindos de lá. Tantos mortos, tantas cidades arrasadas, tantos milhões que serão necessários para reconstruir aqueles vilarejos, ok? Agora imagine que de repente o noticiário corta a notícia e começa a entrevistar alguém que sobreviveu o tsunami. Aquela notícia já tomou uma outra proporção. Espera aí, agora não são apenas números, é um rosto. Não são apenas milhares de mortos e vítimas, é uma vida que foi arrasada. Aquela verdade antes impessoal se torna algo muito pessoal. Agora imagine que de repente o telefone toca. Você atende e descobre que um amigo seu estava lá. De repente não é apenas uma história, e não é apenas uma entrevista pessoal, é a sua história. Você agora faz parte daquela tragédia. Há pessoas que ouvem o Evangelho assim, quando ouvem falar do Calvário, como uma história linda, épica. O Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar, mas para muitos não passa disso. Aqueles que conseguem meditar um pouquinho mais nesta verdade se comovem ao pensarem que o Filho de Deus veio morrer, sangrar, sofrer e ser traído para nos salvar. Mas só alguns, quando ouvem o Evangelho, veem que o que levou o Filho de Deus para a cruz foi os seus pecados e os meus pecados. Ele foi morrer por mim. Essa é a minha história, porque Ele foi me representar no Gólgota. Isso é fé. É não só conhecer, é não só consentir, é crer. Deus tanto me amou, um pecador, que deu o seu Filho para me salvar, para me redimir. Eu entrego a minha vida a Ele agora. Foi para isso que Deus deu o seu Filho ao mundo. Não para que pessoas dissessem, uau, que história épica, ou se comovessem apenas com o Evangelho, mas se entregassem ao Deus do Evangelho, dizendo, sim, eu creio, foram os meus pecados que levaram o teu Filho para a cruz, eu me rendo a ti, eu me arrependo agora da minha incredulidade.
e da minha rebeldia e da minha desobediência. Tu és o meu Deus, o meu Rei e o meu Salvador. Ele amou o mundo para que todo que nele crer em quem? Nele, no Filho unigênito, não um Jesus genérico, mas este Jesus revelado nas Escrituras, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus vindo em carne, nascido de uma virgem, para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia e subir aos céus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Fé não é só sentimento, embora envolva isso também. Fé fundamenta-se no entendimento de quem Deus é, verdadeiramente. Digamos que você me ouça dizer que eu amo a Raquel, minha esposa, e você, não a conhecendo, perguntasse: quem é a Raquel? Eu te diria: é uma jovem senhora de 2 metros de altura, loura, mulher de carreira, que adora esportes radicais. Quem conhece a Raquel que diria: quem? Essa não é a Raquel que eu conheço, não. Você ouve pessoas dizendo: eu amo a Jesus. Quem foi Jesus? Ele foi uma pessoa linda, fez o bem a todo mundo, um revolucionário social, alguém que veio acabar com a pobreza do mundo, que veio nos ensinar a fazer o bem. Eu te diria: quem? Porque não é esse Jesus que eu vejo nas Escrituras. Eu vejo o Filho de Deus cuidando das multidões e dizendo para elas: se vocês quiserem vir após mim, neguem a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam-me. Porque quem não crê em mim está condenado, quem crê já tem a vida eterna. Importa sim saber quem é Jesus de verdade. Todo o conteúdo doutrinário exposto na Bíblia e na história da igreja. Quem crer nesse Jesus, não em um Jesus genérico, profeta da prosperidade, terapeuta do amor, curandeiro, revolucionário social, não. O Filho de Deus vindo em carne para morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Este é digno da minha fé, e crendo neste Jesus eu posso ser salvo para a vida eterna. Para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é vida eterna? Segundo João, não é vida próspera e prolongada, não é vida mansa e fácil, porque Jesus disse: porque me odiaram, eles te odiarão, porque me rejeitaram, eles te rejeitarão. Vida eterna é vida com Deus, é ter um relacionamento tão próximo de Deus por meio do seu Filho, que Ele pode nos chamar de filhos dele, nós que não merecíamos ser adotados na família de Deus. Vida eterna é vida do porvir, é vida que podemos experimentar agora, quando nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi isso que Jesus disse em João 17,3: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só há uma maneira de conhecer a vida eterna, é confessando Deus e o seu Filho Jesus Cristo e nenhum outro, porque nem todos os caminhos levam a Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Quem? Cristo Jesus. Quem nele crê terá vida eterna, desde agora e para sempre. Foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele nos amou, para que crescêssemos e provássemos da vida eterna. E se eu não crer? E se eu não confiar nele? E se eu não me entregar a Ele por inteiro? O que diz João 3,16? Quem nele crê, não perecerá. E se não crer, perecerá. Perecerá. Para sempre. Longe de Deus. Longe do seu amor. Morrerá eternamente. Então, tendo ouvido o Evangelho nesta manhã,
do grande amor de Deus por um mundo pecador, nós só temos duas opções, e são apenas duas opções. Nós podemos crer que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, vindo ao mundo para morrer pelos nossos pecados e para nos salvar da morte para a vida eterna. Ou nós podemos descrer, rejeitar a oferta do amor de Deus e assim ser condenado para sempre. E todos aqui, sem exceção, precisam tomar uma decisão, seja para a vida, seja para a morte. Se alguém aqui nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, nunca se rendeu ao Evangelho, nunca decidiu parar de rejeitar a Deus, parar de rejeitar sua oferta de amor no seu filho, saiba que Deus te chama hoje. Pare de rejeitá-lo. Pare de virar as costas para Deus. Saia das trevas, venha para a luz. Saia da morte, venha para a vida. Abandone o mundo e venha para o reino pela graça de Deus. Saiba que o que o Filho de Deus foi fazer na cruz foi pelos seus pecados, para que você entregue a sua vida a Ele e não pereça eternamente. E você pode sair por essas portas hoje perdoado, salvo, vivendo agora eternamente, para a glória de Deus. Mas mesmo que você já tenha crido e confiado, saiba que isto é só o ponto de partida. Porque se Deus tanto nos amou, Ele agora nos envia ao mundo para amar o mundo. Não foi isso que Jesus disse em João 17:18? Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu agora os envio ao mundo. Eu agora os envio com esta mensagem. Se você já creu no Evangelho, já entregou a sua vida a Jesus, eu te pergunto, você está amando o mundo como Deus amou o mundo? Como é que eu amo o mundo, pastor? De duas formas principais. Primeiro, entregando ao mundo o que ele precisa, o Filho de Deus. Falando de Jesus, pregando as boas novas, dizendo ao mundo: mundo, você é mais pecador, rebelde, corrupto e falho do que você jamais poderia imaginar. Mas Deus te ama, você é amado, mundo, mais benquisto, mais perdoado do que você jamais poderia sonhar. Isso é o Evangelho. Somos muito piores do que imaginávamos e Deus é muito melhor do que nós poderíamos sonhar. Mundo, arrependa-se e creia em Jesus para a sua salvação. Você não só pode dizer isso, você deve dizer isso ao mundo. Vá e diga ao mundo: Deus te amou, mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que você creia. Este sacrifício foi suficiente para perdoar todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, mas só será eficaz no momento em que você se arrepender e crer e entregar a sua vida a Ele. Renda-se a Cristo. É a primeira e principal maneira pela qual podemos amar o mundo, mas há uma segunda. Não só com as suas palavras, mas com seus atos. Porque Deus fez as duas coisas em Jesus. Ele nos amou pelas palavras de Jesus sobre a cruz, Ele nos amou com os atos de Jesus na cruz. Como assim, pastor? Como é que eu posso amar o mundo como Jesus amou? Bem, você não pode ir para a cruz, mas você pode amar sacrificialmente. Das maneiras mais simples, tornando-se amigos dos que estão no mundo. Não quer dizer que você vai concordar com tudo o que eles fazem e dizem, mas você tem tirado tempo para conviver com os que não são da fé? Vizinhos, amigos dos colegas dos seus filhos na escola, colegas de trabalho, você senta com eles na hora do almoço, conhece a vida deles, se envolve com eles.
Demonstra o amor de Deus por eles, não só com suas palavras, mas com seu testemunho, perdoando-os quando eles te ofendem, como Deus os perdoou na cruz. Porque é muito mais fácil ficar deste lado julgando o mundo do que se colocar ao lado do mundo e dizendo: o mundo venha para o reino. É muito mais conveniente dizer: eu não pulo carnaval, eu não me envolvo com essa gentalha, do que ir ao encontro do mundo e dizer: vocês precisam conhecer a notícia mais maravilhosa da face da terra. Deus tanto, tanto, tanto te amou, mundo, que deu seu Filho por você. Creia, arrependa-se e não subestime os pequenos gestos. Abrir a sua casa para receber alguém que é do mundo, um parente, um amigo, um vizinho que seja. Nossos gestos não são todo o nosso testemunho, mas podem abrir a porta para o testemunho. Eu termino com um testemunho sobre isso. Estava no passado, retrasado, no consultório de um médico, conversando com a secretária na recepção. Descobri que ela era evangélica, tinha irmãos evangélicos, um dos quais era pastor. Este pastor, na saída do culto da noite da sua igreja, ele foi rendido à mão armada por um homem que praticou um assalto contra a igreja, levou o pastor até o caixa eletrônico para que ele sacasse o saldo da igreja e lhe entregasse. Isso apavorou os membros, a família do pastor, e pela graça de Deus o homem se manteve sereno, tranquilo. E antes que o assaltante fugisse com dinheiro, o pastor, teve a serenidade de olhar o assaltante nos olhos, com um olhar tão sereno e amoroso, que aquele bandido saiu correndo, mais do que nunca. Qual não foi a surpresa deste pastor, quando, alguns meses depois, o assaltante entrou pelas portas da igreja, no meio do culto. O pastor o reconheceu no final do corredor e já imaginou o pior, que ele não sabia que naquela noite, aquele homem renderia a sua vida a Jesus Cristo, na igreja que ele assaltou meses antes. E quando perguntado sobre o que o trouxe até aquele lugar, o assaltante disse: pastor, eu vi nos seus olhos um amor e uma paz que eu nunca conheci neste mundo. E eu sabia que se eu tivesse que me render a Jesus, teria que ser aqui um dia. Deus o trouxe. Não subestime as pequenas coisas. Uma porta aberta, um convite, uma oração por alguém que não conhece a Deus. Você não sabe quem é o próximo que vai se converter a Jesus Cristo, talvez por seu intermédio. O que é o amor de Deus? João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você tenha a vida eterna, para que os da sua casa tenham a vida eterna, para que os seus filhos tenham a vida eterna, e para que todos que ainda crerem no Evangelho tenham a vida eterna, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, o que podemos dizer em resposta ao Teu amor? O que podemos ofertar em gratidão a Ti pelo Teu Filho? Só podemos Te entregar a nossa vida, dizer obrigado, Senhor, por ter amado a mim, um pecador, salvo pela Tua graça. Se houver entre nós pecadores que nunca antes creram no Evangelho, por mais que já tenham ouvido falar do Evangelho, talvez até consentido que ele é verdadeiro, mas nunca antes creram de coração e renderam a sua vida a Ti, Senhor, que nesta manhã o Teu Santo Espírito possa agir soberanamente em seus corações,
para que se rendam a Ti, confessando-te os seus pecados e separando agora toda a sua vida para Te servir com amor e alegria. Dá-lhes hoje o presente da vida eterna, que não pode ser comprado com o nosso dinheiro, com as nossas obras, mas que o Senhor dá livremente a todo que se arrepende e crê de coração. Mas, Senhor, confessamos, nós que já cremos e entregamos a nossa vida a Ti, que não temos cuidado bem deste tesouro, temos escondido do mundo, temos escondido daqueles que não creem como nós, não vivem como nós, julgando-nos por alguma razão melhores ou mais merecedores da Tua graça dos que ainda estão neste mundo. Perdoe-nos, Senhor, perdoe-nos, perdoe a mim, um pecador, e ajude-me a amar os que estão neste mundo como Tu os amas. Ajude-me a demonstrar este amor pelos meus atos e posturas, mas principalmente pelas minhas palavras, falando de Cristo, para que eles ouçam e creiam e vivam eternamente. Faz isso pelos da minha casa, Senhor, pelos da casa de cada um aqui, filhos, parentes, amigos e vizinhos que ainda não se renderam ao Evangelho. Ó Senhor, usa-nos como canais da Tua graça para a salvação daqueles que ainda crerão nesta mensagem e se renderão a este amor melhor que a própria vida. Derrama o Teu amor sobre os nossos corações. Derrama este amor também no coração de todo aquele que ainda crerá, em nossa família, no nosso convívio, os que nos cercam nesta região, neste bairro, Senhor. E já Te daremos por isso toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.